Um dos médicos neurologistas, com 32 anos de prática clínica, dedicou sua atividade à categoria talvez mais trágica de pacientes, aqueles cujas vidas foram irremediavelmente alteradas por uma catástrofe súbita e imprevisível. Esse desastre é conhecido como trombose. O trombo é um assassino silencioso que se forma nas profundezas dos vasos sanguíneos ao longo de muitos anos, sem apresentar quaisquer sinais de alerta. Então, em um instante, ele se desprende e se move rapidamente para o cérebro, provocando um AVC, ou para o coração, causando um infarto. A trombose é a principal causa de mortalidade súbita entre pessoas que ultrapassaram os 50 anos. A conversa de hoje não será dedicada ao tratamento das consequências já instaladas, mas sim à forma de prevenir essa catástrofe. Será detalhadamente abordado como evitar a formação desse assassino silencioso no sistema vascular do organismo. Muitos sabem que, para a prevenção da trombose, os profissionais de saúde frequentemente prescrevem medicamentos que ajudam a fluidificar o sangue, sendo a aspirina um dos mais comuns. É importante ressaltar que, em hipótese alguma, se deve abandonar o tratamento já prescrito, pois esses medicamentos são ferramentas extremamente sérias para combater condições muito perigosas. No entanto, surge a questão: e se a natureza já tivesse criado seus próprios análogos, que não são inferiores em potência e, em alguns aspectos, até o superam em segurança? E se, diretamente na cozinha, provavelmente existirem produtos capazes de melhorar suavemente e eficazmente a fluidez do sangue e limpar os vasos por dentro? Muitos já se perguntaram por que esses meios simples, econômicos e incrivelmente eficazes são tão raramente mencionados no consultório médico. A resposta a essa pergunta é ao mesmo tempo simples e chocante. Ela constitui a base da discussão de hoje sobre a verdade desvantajosa. Hoje serão nomeados os 5 mais poderosos dissolventes naturais de trombos. São 5 produtos cuja eficácia foi convincentemente comprovada em centenas de estudos científicos, mas que, no entanto, não são alardeados em todo lugar. Para cada um deles, será explicado não apenas por que funciona, mas também como consumi-lo corretamente para obter o máximo benefício para a saúde vascular. Esta valiosa informação é resultado de anos de análise e vasta experiência clínica. Para que possamos falar a mesma língua, propõe-se, em apenas 1 minuto, entender o conceito de sangue grosso ou, em termos médicos, viscosidade sanguínea elevada. Imagine 2 rios. Por um corre água limpa e veloz, e pelo outro, um mingau espesso e de fluxo lento. Processos análogos ocorrem nos vasos sanguíneos humanos. Quando o sangue se torna excessivamente viscoso, o coração, essa bomba principal do corpo, precisa trabalhar com uma sobrecarga colossal para impulsioná-lo por quilômetros de artérias. Isso leva ao aumento da pressão arterial, ao desgaste do músculo cardíaco e, o mais importante, multiplica o risco de formação de um bloqueio, ou seja, um trombo, em algum ponto estreito. A tarefa é que a consistência do sangue sempre se assemelhe a um rio rápido, e não a um mingau viscoso. O primeiro produto nesta lista é um verdadeiro campeão nesse quesito. O primeiro e, talvez, o mais acessível dissolvente de trombos, que é justamente chamado de aspirina natural, é o alho comum. Sim, aquele alho simples e barato que se encontra em toda a cozinha. Muitos o percebem exclusivamente como um remédio popular para resfriados, mas sua principal e mais poderosa propriedade, confirmada por centenas de estudos científicos, é a capacidade de tornar o sangue mais fluido. Sua força na fluidificação do sangue é tão grande que os cirurgiões precisam recomendar aos pacientes que parem de consumir alho uma semana antes da cirurgia para evitar perda excessiva de sangue. Isso não é a melhor prova de sua eficácia. Mas como ele funciona exatamente? Qual é o seu segredo? O segredo do alho reside em uma substância única que se forma quando ele é cortado ou esmagado. Essa substância é chamada alicina. É a alicina que atua como principal aliado na luta contra o sangue espesso. O que ela faz? Ela age diretamente nas plaquetas, células sanguíneas responsáveis pela coagulação. Imagine que as plaquetas são soldados que, ao comando de alerta, devem se unir em uma parede viva para fechar uma brecha no vaso. Este é um mecanismo vital. No entanto, quando esses soldados demonstram atividade excessiva e estão prontos para se unir sem motivo aparente, forma-se um trombo. A alicina, por sua vez, age como um óleo escorregadio aplicado em seus escudos. Ela não remove as plaquetas da corrente sanguínea, mas as torna menos pegajosas e impede a formação de coágulos desnecessários. É nisso que consiste o efeito de fluidificação do sangue. Existe aqui uma nuance extremamente importante, da qual muitos não estão cientes. A alicina é uma substância bastante caprichosa.
Ela se forma exclusivamente pela destruição mecânica do dente de alho e se decompõe muito rapidamente sob a influência de altas temperaturas. Isso significa que o alho cozido ou frito em uma sopa ou refogado perde praticamente toda a sua capacidade de fluidificar o sangue. Ele, sem dúvida, confere sabor aos pratos, mas já não possui efeito terapêutico. Para obter o máximo benefício, é necessário pegar 1 ou 2 dentes de alho fresco, picá-los finamente ou esmagá-los. Em seguida, e este é o ponto-chave, deixá-lo respirar ao ar por 10-15 minutos. Durante esse tempo, a quantidade máxima de alicina se formará nele. Depois disso, ele deve ser consumido cru, por exemplo, adicionado a uma salada ou simplesmente esfregado em uma torrada. E mais um aspecto importante sobre o alho. Se a pessoa tem problemas estomacais, como gastrite ou úlcera, deve-se ter cautela. O alho cru pode causar irritação. Nesses casos, é recomendável consultar o médico. O produto número 2 na lista é outro poderoso combatente pela limpeza dos vasos, que complementa perfeitamente a ação do alho. É o gengibre. Se o alho, como foi descoberto, impede a aglutinação das plaquetas, o gengibre funciona de maneira um pouco diferente. Sua principal força reside na poderosíssima ação anti-inflamatória e na capacidade de melhorar a circulação sanguínea. Imagine que os trombos se formam mais frequentemente nos locais onde há inflamação nas paredes dos vasos, como um calombo em uma estrada lisa. O gengibre, graças às suas substâncias ativas, ajuda a suavizar esses calombos e a tornar as paredes dos vasos mais saudáveis. Assim, ele elimina a própria causa da formação do coágulo. A substância ativa no gengibre, responsável por esse efeito, é chamada gingerol. Ela possui propriedades semelhantes às dos anti-inflamatórios não esteroides, mas age de forma mais suave e não causa efeitos colaterais para o estômago. Como consumir corretamente o gengibre para obter o máximo benefício? Ao contrário do alho, o gingerol é bastante resistente à temperatura. A maneira mais simples e eficaz é o chá de gengibre. Deve-se pegar um pedaço de raiz de gengibre fresco de aproximadamente 2 a 3 centímetros, picá-lo finamente ou ralar. Colocar em uma xícara e despejar água quente, mas não fervente. Deixar em infusão por 10-15 minutos. Pode-se adicionar uma rodela de limão para sabor, mas é categoricamente desaconselhável adicionar açúcar ou mel. O açúcar, por si só, provoca inflamação e anulará todo o benefício. Uma xícara dessas por dia é suficiente para manter os vasos limpos. Assim, no arsenal de meios, já temos 2 poderosos lutadores: o alho, que impede a aglutinação das plaquetas, e o gengibre, que alivia a inflamação das paredes dos vasos. Mas o produto número 3 é um verdadeiro campeão na luta contra a inflamação crônica e de baixo grau, que é a principal causa de danos aos vasos e da formação de placas ateroscleróticas. É o ouro amarelo brilhante para a saúde, a cúrcuma. Muitos a conhecem como um tempero oriental, mas na medicina ela é valorizada por sua principal substância ativa, a curcumina. Este é um dos mais poderosos compostos anti-inflamatórios naturais conhecidos pela ciência. Se o gengibre pode ser comparado a um trabalhador de estrada que suaviza os calombos nos vasos, a cúrcuma é uma brigada de incêndio inteira que apaga completamente o foco da combustão, impedindo que ele se transforme em um incêndio completo que destrói as artérias por dentro. No entanto, a curcumina, essa poderosa substância anti-inflamatória, tem uma particularidade. Ela é muito mal absorvida pelo sangue a partir do intestino. Pode-se comer uma colher de sopa de cúrcuma, mas apenas vestígios insignificantes chegarão aos vasos. Felizmente, a natureza também deu à humanidade a chave para esse problema. E essa chave é a pimenta do reino comum. A pimenta contém uma substância chamada piperina, que aumenta a absorção da curcumina em dezenas, e, segundo alguns dados, em centenas de vezes. Elas funcionam apenas em conjunto, como chave e fechadura. Portanto, a dica prática é muito simples: sempre consuma cúrcuma com uma pitada de pimenta do reino. A melhor maneira é preparar o leite dourado. Meia colher de chá de cúrcuma e uma pitada de pimenta devem ser misturadas em um copo de leite morno. Ou simplesmente adicione essa dupla de especiarias a mingaus, sopas e pratos de vegetais. Assim, você garantirá que a brigada de incêndio chegue diretamente aos seus vasos. O produto número 4 são os ácidos graxos ômega 3. Eles são uma espécie de óleo para o motor dos vasos, lubrificando-os por dentro e tornando o sangue mais fluido. Como integrar corretamente o ômega 3 na sua dieta? A maneira mais simples e eficaz é consumir peixe marinho gordo 2 a 3 vezes por semana. Apenas 150 gramas de cavala ou arenque cobrem a necessidade do corpo desses valiosos ácidos graxos.
Há uma nuance importante aqui. Deve-se tentar escolher peixes selvagens, e não os criados em fazendas. Peixes de fazenda, infelizmente, contêm muito menos ômega 3. Se a pessoa não tem apreço por peixe, uma fonte alternativa de ácidos graxos ômega 3 pode ser uma colher de sopa de semente de linhaça moída fresca por dia, que pode ser facilmente adicionada a mingaus ou saladas, ou um pequeno punhado de nozes. Esses passos simples estabelecem uma base sólida para a saúde do sistema vascular. Negligenciar a necessidade de ômega 3 é como construir uma casa sem alicerces. Cedo ou tarde, ela inevitavelmente rachará. Não se deve cometer esse erro. Assim, no arsenal já temos alho, gengibre, cúrcuma e ômega 3, uma poderosa aliança para a proteção dos vasos. No entanto, mesmo os melhores soldados não podem agir eficazmente em um pântano denso. Eles precisam de um ambiente adequado. E é aqui que chegamos ao quinto elemento, crucial, mas frequentemente subestimado. O produto número 5 é a água pura. Sim, pode parecer excessivamente óbvio, mas o médico neurologista pode afirmar com convicção: 90% dos casos de aumento da viscosidade sanguínea com os quais ele se deparou não estavam relacionados a patologias complexas, mas a uma desidratação crônica banal. Todos os 4 produtos anteriores, sendo verdadeiros super-heróis, permanecem impotentes se o sangue de uma pessoa não é um rio rápido, mas um mingau espesso. A falta de água é um fator vital para o espessamento do sangue. Pode-se consumir o alho mais útil do mundo, mas se o corpo não recebe água suficiente, o sangue ainda mantém um risco elevado. Então, quanto e como beber água corretamente para que ela trabalhe em benefício do corpo, e não contra ele? Deve-se dissipar o equívoco comum dos 8 copos para todos. A necessidade de água é individual. Existe uma fórmula simples, mas eficaz, utilizada por profissionais de saúde: 30 ml de água por 1 kg de peso corporal ideal por dia. Ou seja, para uma pessoa de 70 kg, isso equivale a aproximadamente 2 litros de água pura. No entanto, o mais crucial não é tanto o volume, mas a sistematicidade. Não se deve tentar beber meio litro de uma vez. Recomenda-se beber alguns goles a cada meia hora. Essa abordagem garante um fornecimento gradual e uniforme de água às células, sem criar uma carga excessiva nos rins. E é importante lembrar: chá, café, sucos de sopas não são substitutos completos da água. São alimentos e bebidas que, muitas vezes, pelo contrário, exigem recursos adicionais de líquidos para sua assimilação. Somente água pura, sem gás e em temperatura ambiente, é o único verdadeiro diluente do sangue espesso. Então, vamos formar uma espécie de farmácia natural para vasos limpos. Nela, estão presentes 5 componentes fundamentais: o alho, nosso diplomata, que previne a agregação plaquetária; o gengibre, o trabalhador diligente, que elimina os processos inflamatórios das paredes dos vasos; a cúrcuma, a brigada de incêndio operacional, que liquida os focos de danos; o ômega 3, o óleo de alta qualidade para o motor, que garante a suavidade dos vasos e a fluidez ideal do sangue; e a água, o rio vivificador, que serve de base para todo o processo. Juntos, eles criam um sistema natural invencível de proteção contra a trombose. E aqui voltamos à questão central, feita no início. Se tudo isso é tão elementar, eficaz e acessível, por que essas informações não são amplamente divulgadas em todos os consultórios médicos? Por que se calam sobre isso? A resposta, como prometido, é simples e chocante ao mesmo tempo. Não se trata de uma conspiração global de médicos que buscam esconder a verdade. A razão reside em realidades prosaicas. A primeira razão é o tempo. Uma consulta padrão com um clínico geral ou mesmo um neurologista na policlínica dura, na melhor das hipóteses, 12 a 15 minutos. Nesse curto período, o médico deve conseguir ouvir o paciente, realizar um exame, analisar os resultados dos exames e preencher um enorme volume de documentação. O que parece mais simples e rápido: prescrever um comprimido com dosagem clara ou gastar 10 minutos em um guia detalhado sobre como preparar corretamente o gengibre, com que alimentos combinar a cúrcuma e por que o alho deve ser consumido cru. O sistema de saúde, infelizmente, força os profissionais médicos a atuarem como bombeiros, eliminando rapidamente os sintomas, em vez de serem jardineiros, cultivando cuidadosamente a saúde. A segunda e mais fundamental razão são as realidades econômicas. Devemos ser honestos: a medicina moderna é uma indústria gigantesca. Em sua base estão as corporações farmacêuticas, que gastam somas colossais no desenvolvimento, patenteamento e promoção em larga escala de seus medicamentos. Um comprimido para trombos é um produto sujeito à fabricação, embalagem, patenteamento e comercialização. Agora,
Surge a pergunta: como patentear o alho ou vender um tratamento à base de gengibre? Isso não é possível. A promoção de produtos baratos e acessíveis simplesmente não é economicamente viável. Os médicos recebem informações sobre novos métodos de tratamento em conferências e revistas médicas, que muito frequentemente são patrocinadas predominantemente por gigantes farmacêuticos. Informações sobre os benefícios da cúrcuma simplesmente não encontram reflexo ali. Não porque ela seja ineficaz, mas porque não é possível criar um projeto comercial multimilionário com ela. Assim, esses conhecimentos simples, mas poderosos, permanecem como que na sombra da grande medicina. Mas isso não diminui sua eficácia. O médico deseja compartilhar uma breve história de sua prática clínica. Um paciente de 65 anos, que chamaremos de Michael, procurou atendimento. Ele já estava em terapia de manutenção com baixas doses de aspirina após um micro-AVC, mas ainda vivia em constante ansiedade. Exames laboratoriais mostravam que seu sangue, apesar da medicação, mantinha uma viscosidade elevada. Michael sentia-se confuso e com medo. Ele perguntou: será que não existem maneiras, através da alimentação e do estilo de vida, de ajudar o corpo e não depender exclusivamente de meios farmacológicos? Uma solicitação como essa é a mais frequente. É essa pergunta: o que posso fazer por mim mesmo? Que demonstra uma abordagem responsável da pessoa. O médico, em hipótese alguma, suspendeu a aspirina de Michael, mas desenvolveu para ele uma dieta antitrombótica individual, que incluía todos os heróis mencionados anteriormente. Michael começava o dia com chá de gengibre, enriquecia a sopa do almoço com cúrcuma e pimenta, pegou gosto por salada com alho fresco e óleo de linhaça no jantar, e, o mais importante, estabeleceu controle sobre o consumo de água. Após 3 meses, ele retornou para um novo exame laboratorial. O resultado foi surpreendente, tanto para ele quanto para o médico. A viscosidade de seu sangue diminuiu 20%. Este é um indicador significativo. A terapia medicamentosa estava agindo, mas foram os métodos naturais, sua abordagem consciente à alimentação, que deram um impulso decisivo que tirou seu sistema vascular de um estado de ameaça constante. Ele não apenas minimizou os riscos, mas também encontrou paz de espírito. A história de Michael serve como um exemplo inspirador, mas é extremamente importante ouvir a seguinte advertência. Este é um aviso criticamente importante. Se uma pessoa já está tomando quaisquer anticoagulantes prescritos pelo médico, aspirina, varfarina ou outros, em hipótese alguma deve iniciar o uso ativo e diário de todos os 5 produtos mencionados sem consulta prévia com o médico. O fato é que esses produtos realmente possuem um efeito pronunciado, e seu uso combinado com poderosos meios farmacológicos pode levar a uma fluidificação excessiva do sangue, o que está associado ao perigo de hemorragias. Esses meios naturais são uma ferramenta ideal para a prevenção primária em pessoas que ainda não tomam medicamentos, e uma poderosa terapia auxiliar para aqueles que já estão em tratamento, mas exclusivamente sob controle e com a aprovação de um especialista. É preciso demonstrar sabedoria e responsabilidade. Então, caros leitores, concluímos um caminho significativo e extremamente importante. Hoje, falamos sobre um inimigo invisível e traiçoeiro, a trombose. Mas, o que é muito mais importante, falamos sobre aliados poderosos e tangíveis. Obtivemos conhecimento sobre 5 dons surpreendentes da natureza: alho, gengibre, cúrcuma, ômega 3 e água, que a natureza nos deu para manter a condição ótima dos vasos. E o mais importante, entendemos por que esses conhecimentos elementares, mas eficazes, muitas vezes passam despercebidos. Não se trata de sua ineficácia, mas, ao contrário, de sua força inegável e acessibilidade, que não se encaixa no paradigma do grande negócio farmacêutico. Mas agora esse conhecimento está à disposição de todos. E isso confere um enorme poder, o poder da escolha consciente. Uma escolha feita diariamente à mesa da cozinha. Comece pequeno. Não tente implementar todas as 5 recomendações de uma vez. Isso apenas provocará estresse, e o estresse, como se sabe, contribui para o espessamento do sangue. Escolha, para começar, 1 ou no máximo 2 produtos que mais lhe agradam. Que nesta semana seja uma xícara de chá de gengibre pela manhã ou a adição de cúrcuma com pimenta à sopa do almoço. A sistematicidade é crucial. A saúde não é um sprint de curta duração, mas uma maratona tranquila. São pequenos, mas consistentes passos diários. É a partir desses passos que se forma um vasto caminho para uma vida longa e plena, livre do medo da trombose. Lembre-se, os vasos são artérias vitais, e depende exclusivamente de você se esses caminhos serão limpos, espaçosos e desimpedidos.
expressamos profunda gratidão pela atenção e confiança depositada. O conhecimento é o primeiro e mais significativo passo para o bem-estar.